Morgana, mas perguntaram muito sobre a questão também de quanto tempo, por exemplo, a gente vai falar de outros alimentos, mas a gente começou falando da história do chá e, por exemplo, o chá preto, ou mesmo café, que também foi citado por conta da cafeína. Quanto tempo que a pessoa não pode, então, ingerir esse alimento antes da apresentação? Porque, tipo, de manhã eu não posso tomar meu café da manhã e eu tenho apresentação à noite, né? Como que Sim. funciona a questão do tempo? Se você vai se apresentar à noite, você pode tomar um café de manhã, não tem problema. O que eu diria? Se você é uma pessoa que tem um refluxo, né, que você está em tratamento, você tem alguma coisa que já é crônica, você sabe, você deveria reduzir, por exemplo, o número de cafés que você toma ao longo do dia. Então, você pode, nesse dia que você vai se apresentar, por exemplo, só tomar o café de manhã, então, né, evitar o cafezinho depois do almoço, que também é muito comum, por exemplo, para você não ter um desconforto do refluxo, aquela queimação, azia, porque para quem já tem um problema crônico é mais complicado, né? Porque se ele, vamos supor, almoça e aí toma o café, primeiro que o café atrapalha a absorção dos nutrientes, do ferro, tudo que você comeu no almoço. É verdade. Então, o cafezinho depois do almoço não é um bom negócio. Isso é um hábito nosso e ele, tomado imediatamente após, ele prejudica a absorção do ferro. Então, comi um belo prato de arroz com feijão. Você tomou café por metade do ferro, você não aproveitou, você vai eliminar. É. Essa é Então, ótima. ele é um fator antinutricional nesse sentido, né? Então, a gente, por conta disso, já não seria bom tomar o café depois do almoço. Mas vamos supor que você comeu almoço, comeu seu almoço, tomou o café. Você já tem refluxo, então você está com o estômago cheio, o café, a cafeína vai irritar mais o seu estômago, vai prejudicar a sua digestão. A sua digestão vai levar mais tempo do que ela levaria normalmente. Então, mesmo sendo no almoço, você poderia afetar, por exemplo, uma performance que vai ser feita à noite. Então, para uma pessoa com problema crônico, eu diria, toma um cafezinho de manhã, tudo bem, como você está acostumado a tomar, mas na hora do almoço em diante, tente evitar, se for possível. Tem pessoas que às vezes precisam tomar o café ou algum outro tipo de bebida para se sentir relaxado. A gente entende também esses rituais que a gente tem, uma série de coisas que podem acontecer, mas se for possível evitar, ou pelo menos reduzir, ou deixar o mais distante possível do momento da apresentação. De uma forma geral, para absorção de água, a gente leva mais ou menos 1 hora, né? Se for água. Tomei um copo d'água, ela vai estar disponível no meu corpo daqui 1 hora, né? A hidratação vai acontecer nesse tempo. Para alimentação, varia um pouquinho conforme o que você comeu, né? Mas uma média de 2 horas para você fazer uma digestão. Se você comeu mais carne, mais gordura ou muita fibra, pode levar um pouquinho mais, né? Isso também tem aquilo da variação individual que a gente falou, né? De como que é o seu trânsito intestinal, uma série de coisas. Mas, em média, 2 horas para digestão. Ótimo. E para não perder esse fio da meada do chá, agora fala da questão do chá quando ele é quente. Então, a coisa do quente para cantar é uma boa ou não? O quente chega a ser um mito também, né? Porque dá aquela sensação, justamente por ser quente, de aquecimento. Então, tem pessoas que dizem assim, cantores que chegam até para atendimento, o que você faz para aquecer sua voz? Eu tomo uma bebida quente, eu tomo conhaque, eu tomo chá, eu tomo vinho, né? Porque dá a sensação de aquecimento. O que acontece, vamos falar primeiro do chá, porque essas outras bebidas entra a questão do álcool, que é um item a mais, né? Mas o chá muito quente, na maioria dos organismos, faz o quê? Além da questão da cafeína, ele causa um aumento da secreção, um aumento da viscosidade da saliva. A gente tem saliva sendo produzida a todo tempo. Tem várias glândulas submandibulares, sublinguais, as parótidas produzindo saliva. Ela é renovada o tempo todo, porque ela produz, vai para a cavidade oral e a gente engole, produz e engole. Então, ela é renovada muitas vezes no dia, né? Quando a gente tem um estímulo como proteção, o que o organismo faz? Não, agora ficou mais quente, então vamos proteger a mucosa, porque a mucosa tem que estar numa certa temperatura. Ela vai, deixa a saliva mais densa para poder segurar um pouquinho a temperatura. E qual que é o problema de uma saliva mais densa? Você fica com aquela sensação de que a boca está grudando. Tem pessoas que referem sentir um bolo na garganta quando engole, como se a saliva estivesse escorrendo e não descendo, sabe? Aquela sensação é claro que isso não vai ser nas suas pregas vocais, né? Porque são sistemas separados anatomicamente. Então, a gente tem, para falar de uma forma rápida, assim, o tubo anterior, que é o tubo respiratório, e o posterior, que é o de alimentação, né? Então,
o sistema laríngeo na frente e o esôfago atrás. É claro que essa saliva que você está engolindo, se você for uma pessoa que não tem nenhuma doença, né, não tem uma alteração de deglutição, que a gente chama de disfagia, para onde ela vai? Ela vai para o esôfago. Então, ela não vai passar nas suas pregas vocais. Porém, como eu falei no começo, né, a nossa produção vocal depende de fonte, né, que são as pregas vocais, e o filtro, que são os ressonadores, articuladores, língua, dente, enfim. Então, tudo que está nesse caminho vai influenciar na qualidade vocal final, né? No quanto que você vai fazer, como vai ser a sua ressonância, a sua articulação. Então, esse é o problema maior, assim, a viscosidade da saliva, que vai ficar maior e você vai ficar sentindo aquela saliva pegando, não vai articular bem. Tem pessoas que referem que a língua não consegue movimentar direito, né? Então, é mais por isso, é porque o que acontece aqui, né, na parte de cima. E essa viscosidade que você falou é o que acarreta o pigarro? Isso, pigarro também tem a ver com isso, mas porque o pigarro, o que acontece? Ele está em outra região, né? Vamos falar de novo sobre essas duas estruturas anatômicas. Então, na frente eu tenho a laringe e atrás o esôfago. Quando eu falei sobre essa sensação na boca, é de saliva, né? Engrossamento da saliva. Uhum. O pigarro é aquela sensação que a gente tem que já é no nível glótico mesmo, na prega vocal, que a gente fica fazendo para tentar tirar. Ah, eu tô com pigarro. O que é? Secreção na prega vocal. Porque acontece o seguinte, as nossas pregas vocais são músculo, né? Mas são músculos revestidos por uma mucosa bem delgada, branquinha, bem delicada. E ela precisa vibrar para que a gente produza o som. Para essa vibração ocorrer de forma não traumática para o tecido, a gente precisa de um certo grau de umidade lá. Então, existe secreção em cima da prega vocal, né, para deixar o ambiente favorável à vibração, você não tem nenhuma lesão. Se você aumenta muito a temperatura, ingere um alimento em alta temperatura, ou também pensando nesse nível mais sistêmico, né, daquilo que a gente ingere e causa aumento de acidez no estômago, ou que tem muita gordura, você também vai mudar, né, a constituição da secreção que está lá em cima das pregas vocais. Não porque ela veio da boca e caiu lá, não, mas a secreção que existe lá mesmo, né? Então, o que acontece? A secreção, da mesma forma, vai ficar mais espessa, né, mais densa, e aí você começa a sentir que tem alguma coisa parada aqui na minha garganta que eu não consigo tirar. E você fica fazendo esforço, pigarreando, que também não é muito indicado, né? Para tentar tirar aquela secreção dali. Então, é tudo uma questão dessa densidade, dessa viscosidade da secreção, seja da saliva, seja da secreção que está ali no nível glótico, né? Pregas vocais. Então, o chá quente não é uma boa para cantar. Para a maioria das pessoas, não. Para a maioria, não. Pelo menos não antes de você cantar, como eu falei, né? Se você quiser tomar um chazinho depois do almoço, se for um chá sem cafeína, que tem menos cafeína, né? É melhor, tudo bem. Chá verde não, porque a gente tem, esse é um mito também. Ah, chá verde é bom para tudo, porque emagrece, né? Porque deixa a pele viçosa e faz bem para a digestão. Faz bem para a digestão, emagrece tudo isso, mas ele tem muita cafeína, muita cafeína. Então, também não é indicado num dia de apresentação ou para quem tem refluxo. Entendi. Bom, um outro alimento que é muito falado e que todo mundo adora é o chocolate. O chocolate não é legal para cantar. O chocolate é a mesma coisa. Ele faz a secreção, a saliva ficar mais densa, né? Além disso, pela própria gordura do chocolate, ele tem para a gente fazer a limpeza da cavidade oral é mais difícil. Ele tende a ficar retido nas paredes, na faringe, né, nas laterais, bochecha, palato. Então, prejudica um pouquinho na articulação também, na hora que você vai cantar. Então, por um lado, ele é um bom energético, né? Então, para uma pessoa que teria que, por exemplo, se deslocar demais no palco, dançar enquanto canta, coisa assim, você poderia dizer, nossa, que bom, come um chocolate, vai ter energia até para gastar nesse show, nessa apresentação. Mas, por outro lado, a saliva vai ficar dentro e o chocolate vai aderir, né, nessas paredes. Sem contar que tem um grau de cafeína no chocolate também, que não é tão grande quanto nesses outros alimentos que a gente falou, mas tem também. Então, se possível, evitar também antes de apresentações. Não tire o chocolate da sua vida, mas evite antes das apresentações. Legal. Mas o interessante que você está colocando aqui que as coisas que afetam também é porque afetam o nosso sistema gástrico. E aí vai refletir, né? Exato. Aí o chocolate tem uma outra coisa, né? Porque tem cafeína, tem o cacau e tem o leite.
né? Então, do chocolate a gente pode partir para outros, leite e outros derivados. A gente fala do chocolate, né? Leite, dependendo, tem duas coisas do leite, né? Para pessoa comum, assim, que não tem doença nenhuma. Aumenta, sim, a quantidade de secreção, aumenta a viscosidade da secreção, favorece refluxo. E para quem já tem refluxo, é terrível, porque também faz, por causa da quantidade de gordura que tem no leite, né? Favorece o refluxo. Então, queijo amarelo também, por exemplo, antes do show, então vou comer um achocolatado e um misto quente, né? Que tem presunto. Mas você sabe, é legal mencionar, quando a gente vai fazer show nos camarins, é Uhum. complexo, porque o que tem lá geralmente é aquele lanchinho com queijo. Exato. Queijo e presunto, às vezes, né? Até o presunto. Então, quer dizer, eles não precisamos avisar, né, que O ideal não é esse. É que às vezes é o que tem, né? Enfim, como é que eu faço? Então a gente tenta dizer, bom, come em menor quantidade, né? O maior tempo distante possível da hora que você for se apresentar. Né? Aí tenta fazer, por exemplo, os exercícios de aquecimento depois, né? Para você ter algum benefício, porque isso também é outra coisa que acontece. A pessoa faz o aquecimento, depois vai conversar e comer. E comer esse tipo de coisa. Aí você perde muito fácil o benefício do aquecimento, né? Então, qual que é a tentativa? Minimizar os danos. Se você não tem como comer outra coisa, come em menor quantidade e tenta comer bem antes, o máximo que for possível antes da sua apresentação. E aí, mas isso é bem importante falar. Eu vou comer antes de cantar, tem que comer, senão eu vou morrer, vou ficar frágil. Você falou coisa da energia, vou perder energia, vou chegar no palco com dor de... Eu, por exemplo, quando eu não como, eu sinto dor de cabeça, né? A mesma queda de energia. Comendo, é isso. Sim. Então, esse tempo, muito tempo antes, seria mais ou menos quanto tempo, assim? Umas 2 horas antes? Então, o ideal seria isso para pensar no tempo da digestão. Né, para você não entrar de estômago pesado, não favorecer um refluxo, porque tem uma outra coisa que eu não falei sobre o refluxo, né? Vamos pensar numa pessoa que nunca teve um episódio de refluxo, que não tem isso como algo crônico na vida dela, né? Quando você vai se mobilizar para cantar, como são muitos sistemas envolvidos, você está usando o aparelho fonador, todos esses que eu falei, e mais o sistema respiratório, a gente tem uma demanda muscular grande, por exemplo, diafragma, né? Que é para respiração. Ok. O diafragma é um divisor, né, pensando no nosso corpo, ele é um divisor entre a caixa torácica e todos os órgãos, todas as vísceras. E a movimentação dele, né, de contração e relaxamento, afeta as vísceras que estão ali embaixo. Então, quando você tem uma movimentação diafragmática muito intensa, você também, por fisiologia, isso é normal, né? Tende a favorecer algum retorninho gástrico. Então, que você não sentiria se for uma situação comum, se você tiver com o estômago leve, enfim. Agora, com o estômago muito cheio, ainda que seja cheio de alimentos bons, naturais, enfim, né? Ou que você tenha comido alguma coisa que agride seu estômago, você vai potencializar isso. Então, mesmo que uma pessoa que não teve nada, pode ter que, naquele dia, você, tive um episódio, uma azia, uma queimação que eu nunca tive, mas porque comeu demais, comeu comida pesada, ou comeu só comida boa, mas muito em cima da hora, entendeu? Então, essas situações corporais que a gente tem são complicadas de lidar mesmo, né? Legal, muito bom. Houve, então, perguntas também relacionadas a alimentos ácidos. Eu acho que entra isso nisso que você está falando, né? Entra. Tem até, acho que perguntado do gengibre, né? Isso. Sobre gengibre, se gengibre faz bem para a voz, né? O gengibre tem essa questão. Ele agride bastante a mucosa do trato gastrointestinal, assim. Tem uma acidez complicada de lidar, para quem já tem uma susceptibilidade a ter alguma coisa, um refluxo ou uma sensibilidade maior, né? E além disso, tem uma outra coisa do gengibre, que tem outros alimentos que a gente ainda não mencionou, né? Que é o seguinte, o gengibre promove um bem-estar, né, local, aqui na boca mesmo e na faringe. Frescor, né? E você fica, pronto, peguei esse gengibre ou um chá, ou tem gente que mastiga mesmo, umas pequenos pedacinhos de gengibre, né? Ou aquelas balinhas de gengibre, e aí balinha de gengibre que vende em farmácia, assim. Então dá um bem-estar muito grande, ainda mais se a pessoa tiver com uma dor de garganta, algo do tipo. Então, o que acontece? O bem-estar é bom, por isso é bem-estar, né? Você se sente bem, que ótimo.
Só que quando você se sente muito bem, quando você está com um problema, você tende a fazer um esforço maior do que aquele seu sistema aguentaria naquele momento. Né? Então, tem algumas pessoas que usam a palavra anestésico. Ele age como um anestésico. É quase isso, assim, ele mascara um sintoma. Então você se sente bem, nossa, agora com esse gengibre eu vou longe, e aí faz um esforço acima do que você poderia fazer. O resultado é que quando o efeito passa, em geral a sensação é pior do que a anterior à ingestão desse gengibre, e aí a gente pode colocar aí dessa pastilha, né, porque se usa também pastilha para garganta, às vezes antes de apresentação, para dar o bem-estar, e aí você tem um esforço acima do que poderia ter sido feito, né. Tem algumas pessoas que relatam isso com própolis, por exemplo, que tem vários benefícios provados, né, de ação antimicrobiana, de ação anti-inflamatória, enfim, mas que para o momento de que você vai usar a voz não é interessante, porque ele muda totalmente a secreção, porque ele gruda nas paredes da faringe, porque dá uma falsa sensação de alívio, né, ou um alívio muito, muito efêmero, né, ele passa logo, e aí você faz o esforço e não consegue depois se recuperar. Então, esse é o problema dos mascaradores, assim, dos mascarantes. E eu sinto com o gengibre, Morgana, também um pouco de irritação, na verdade. No meu caso, quando eu mastigo, enfim, eu sinto que a minha mucosa fica meio que sensível, né? Isso acontece, né? Acontece também, dependendo bastante da quantidade que você usa e do próprio gengibre, né? A gente pode, como uma fruta tá mais doce, outra não tem doce nenhum. O gengibre, alguns estão mais fortes do que outros, então isso também faz diferença. E a variação da sensação individual, né? Que a gente comentou antes, que isso que vale para tudo, claro. Por isso que cantar ou usar a voz profissionalmente requer muito autoconhecimento também. Além de conhecer tudo isso, é saber o que faz bem para você, em que grau e o que não faz. Entendi. Bom, um outro alimento aqui que foi citado que a gente chegou a falar um pouquinho, a questão do álcool, da bebida alcoólica. Muita gente acha que, para dar uma relaxada, eu só consigo cantar se então, uma coisinha, né? Então, é isso. Daí pode trazer algum prejuízo? O benefício que haveria seria esse mesmo, né? Eu fico mais relaxado e aí eu consigo melhor da minha potência, porque aquela tensão se esvai. Então, a gente não pode negar que o álcool faz isso, por isso que ele é usado há tanto tempo, né? Em todas as sociedades, enfim. Mas qual que é o problema para a produção vocal?